É uma vergonha, né? Quando você chega aqui, você está aqui no estado de São Paulo, né? 400 quilômetros depois, quando você chega ali na Dutra, você tem o último posto. Atravessou aquele último posto, você vai pagar R$1 a mais. Então essa diferença na cobrança do ICMS é que acaba perturbando a vida do brasileiro, vamos falar a verdade, né? Olha, e a alíquota ela é altíssima e é um imposto em cascata. Muita gente não entende o funcionamento do imposto, né, do ICMS, do imposto de circulação de mercadorias e serviços. E é um imposto estadual e cada estado ele faz isso, ele majora ou diminui as suas alíquotas. E aí a gente vê também como isso foi sempre utilizado de forma política, o que eu também não consigo compreender. Então, esse projeto que prevê, né, para manter uma alíquota única, eu acho plausível, mesmo porque existe um plano nacional para combustíveis. Então, fica, como você disse, basta atravessar uma fronteira inexistente de estados que a gente já vê a mudança de preço. E aí, Felipe, vamos lá, vamos falar real. Ano de eleição, você acha mesmo que um governador quer abrir mão de arrecadação em função de reduzir preço de combustível? Ele vai precisar de dinheiro para tocar a sua vidinha, né? Apesar do presidente da Câmara falar que os cofres estão cheios, né, que a arrecadação dos estados foi incrível, né, em 2021, sei lá como, né, você está coberto de razão, William, e não só em ano eleitoral, em qualquer ano, né? Nós, nos anos 90, já cobríamos um fenômeno, pouco se fala agora desse fenômeno, mas ainda existe, a tal da guerra fiscal, né? E muito da guerra fiscal se sustentou, se baseou nessa briga dos ICMS. Quem não se lembra de empresas externas, empresas estrangeiras que vinham para o Brasil e aí estavam para se instalar em um estado, depois iam para outro porque as condições fiscais eram melhores no estado B que no estado A. Isso, evidentemente, causou problemas futuros, né? Na hora ninguém quer saber só da arrecadação daquele momento. Agora, eu quero colocar uma pergunta que eu já coloquei aqui e eu entendo que é muito importante. Nenhum presidente da República conseguiu resolver esse problema e talvez nenhum consiga, mas é um ponto importante. O que é que interessa para o brasileiro? A saúde da Petrobras ou o bolso do consumidor? Porque mexer no ICMS é mexer na lei, beleza, vamos embora, topo, aceito. Agora, fundo, por exemplo, é intervenção, né? Qualquer redução temporária de impostos federais também é intervenção. E não adianta, a gente sabe que não adianta intervenção federal, estadual, municipal, qualquer que seja, né, intervenção do Estado no preço do combustível, porque o preço do combustível é livre, é solto, é internacional e você vai acabar pagando um preço cedo ou tarde. Então, e essas isenções acabam trazendo um prejuízo enorme. Por exemplo, nós pegamos ali, Zona Norte do Rio de Janeiro, região das Leopoldinas, no final da década de 80, década de 90, as empresas começaram a migrar, sair do Rio de Janeiro em função da violência e muito em função dessas propostas. Olha, você vem para cá, fica aqui, te dou 30 anos de isenção, ou seja, é uma forma politicamente incorreta de atrair o investimento para o seu município, Fabiana? Eu discordo desse ponto de vista. Eu sou tributarista, só para lembrar. Então, assim, eu vejo a guerra fiscal desse aspecto positiva, se tratando dentro do Brasil, tá? Eu acho mesmo que o Brasil tem locais que precisam desse incentivo e buscam isso, como a gente teve em Manaus, e a gente precisa mesmo desses incentivos, e eu acho que cada governador ou cada município, dependendo do imposto, né, se é estadual ou se é municipal, ele tem que ser livre para poder fazer isso mesmo, atrair, né, o empresário a ficar no seu município, a ficar no seu... O que eu não concordo é a outra parte. Eu concordo com vocês com essa questão de fundo, é intervenção, não tem que haver, o Brasil já sofreu com isso, nós temos que achar outros tipos de saída, existem inúmeras aí, e uma delas aí até proposta que o pessoal, né, fica com o cabelo arrepiado aí, mas é a privatização, pelo menos em parte, da Petrobras. A gente precisa começar a encarar essas discussões de forma um pouco mais madura. O Brasil precisa disso, isso é saudável. Outras empresas que foram privatizadas no passado, como a Petrobras, que o pessoal tinha assim, né, bastante apreço, deu tudo certo, ficou tudo bem, foi melhor ao brasileiro. E eu fiquei aqui, só quero me solidarizar com a repórter, porque eu também, quando eu vou ao mercado e eu vejo o preço do café, eu fico assim,
Gente, o café né, a gente faz parte ali e eu fico horrorizada. Outro dia eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não é possível. Então, a gente sente, mas a gente tem que entender que faz parte de um macro aí. Você falou do café. Eu lembrei do feijão, do arroz, da carne e daqueles brasileiros que perderam seus empregos nessa disputa, né, por essas empresas, e hoje as áreas que estão favelizadas e abandonadas, as pessoas desempregadas, porque nós deixamos de gerar emprego naquelas regiões. Como o Estado pode proteger esse cidadão ali, ou ele deve intervir, ele deve regular esse tipo de coisa para não perder a indústria, para que a indústria não saia daquele local e deixe de gerar empregos, Felipe? É muito difícil, né? Nós temos... Outro dia apareceu uma discussão, vou pegar um exemplo aqui, poderia pegar N exemplos, mas vou pegar um exemplo aqui. Outro dia, graças ao presidente da República, voltamos a falar sobre o BNDES. O BNDES, na sua origem, aliás, que começou com BNDE, né? É uma ideia que faz sentido ainda mais, que fazia sentido ainda mais num país em construção, num país em desenvolvimento, num país que queria ter a sua indústria, ou seu setor produtivo de maneira geral, concorrendo lá fora, concorrendo com países fortes e muitas vezes protecionistas. Se degringolou depois, é outra história e a gente tem que cuidar disso, tem que reparar esse erro. Agora, né, não dá para você ter um Estado mínimo tendo pessoas físicas e jurídicas com essas dificuldades que você colocou, William. Não tem solução fácil, não tem solução fácil, tem que ter uma espécie de facilitação. Bancos públicos também já ajudaram, poderiam ajudar pessoas físicas também. É uma solução muito difícil.